Aquece? Bora. Mais abaixo um pouquinho. Aí. Catupiri é uma empresa que dispensa apresentações, uma marca com 113 anos de história no ramo de alimentos e precisando, obviamente, acho que como muitas empresas centenárias, se preparar para o futuro e crescer nos próximos 113 anos. Então a gente está nesse momento de transformação, de renovação e que a tecnologia precisa caminhar junto. Então, embora a infraestrutura fosse bastante sólida, hoje ela já não representava mais nem um pouco de modernidade, escalabilidade, segurança, potencial de crescimento para o negócio. Quando a gente olha para todo o ambiente, eu estou falando de um escritório com mais ou menos 200 pessoas, estou falando de uma loja, de um restaurante, um empório, um centro de distribuição logístico que abastece o Brasil inteiro e exportação também, mas a gente fala também de 4 fábricas que operam produzindo. E toda essa informação, todo esse dinamismo passando por uma única infraestrutura. Dá um pouco de medo, porque você precisa ter coragem para mexer. A gente vinha com problemas de integração de dados, a gente vinha com problemas de processamento de dados, relatórios muito morosos, a dificuldade de se fazer alguns processos que deveriam ser simples, mas que tomavam um tempo absurdo. O momento de escolher o parceiro certo para esse projeto, obviamente que seguiu todo um processo muito sério e criterioso. No final de todo esse caminho, ficou muito claro para todo mundo que era a empresa certa para fazer o projeto, não só pela negociação comercial ou pelo valor, mas o acompanhamento e a parceria durante todo o processo. E a gente ter essa segurança de que estava com o parceiro certo, de que estava conversando com pessoas que entendiam, além de só a tecnologia pelo bit-byte, pelo cabo e pelo servidor, que entendiam também do nosso negócio e que estavam se aperfeiçoando naquilo que a gente de fato precisava entregar. O primeiro fechamento depois da migração, ele chegou a ser até divertido, porque alguns usuários que demoravam 12 horas, por exemplo, para fazer um fechamento do leite, que é um processo bastante moroso dentro do nosso negócio, ele costumava demorar 12 horas. O primeiro, depois da mudança, foi feito em 3 horas. E os relatórios que demoravam 3 horas, 2 horas para ser executados, rodando em 20 minutos, em 30 minutos. Então, os usuários brincavam com a gente, Assim, nossa, isso não é coisa de Deus, isso parece bruxaria. O que vocês aprontaram? Porque para eles não teve mudança nenhuma. Eles não viram, na verdade, esse projeto acontecendo. Mas ele aconteceu de forma muito transparente. Então, eles foram dormir num dia, com um relatório que demorava 3 horas, e acordaram na segunda-feira e o relatório demorava 30 minutos. Liderar essa migração foi um exercício de muita resiliência. Então, a gente teve muito detalhe. Por quê? Porque a decisão, por exemplo, de desvincular todas as unidades fabris do sistema físico, da infraestrutura física de São Paulo, foi uma decisão bastante sensível. Porque podia dar tudo muito certo, mas eu também podia parar a produção. Então, a gente não estava ali com condição de tomar decisões erradas. Aí, quando a gente consegue ter esses ganhos de melhora de 50% na performance, de não ter mais uma dependência tão grande, de um único escritório, a probabilidade de falhas, a insegurança que a gente tinha ali em relação a qualquer falha que pudesse comprometer, não ia comprometer só São Paulo, ia comprometer todas as unidades, o centro de distribuição. Então, depois da mudança, eu acho que veio essa tranquilidade também de saber que todas as fábricas estão conectadas direto na nuvem. A gente não depende mais de nenhum tipo de conectividade com o escritório. A gente sabe que transformação digital é uma jornada, e a nuvem, ela é o começo. E essa jornada, ela vai da nuvem para os dados, para as interconexões e depois para a inteligência artificial. Para você ter uma ideia, hoje a base de dados da Catupiri tem 22 anos de história. 22 anos que podem servir de aprendizado para o machine learning, que podem servir de uma série de ferramentas e instrumentos que algumas empresas não têm isso nem de existência. O primeiro passo foi essa transformação, foi a gente conseguir criar capacidade computacional para começar a se pensar em como reorganizar esses dados. Então, a gente tem muito dado ali que realmente não tem valor, enquanto a gente tem alguns que são preciosíssimos e que estão sendo tratados dessa forma para abastecer um ambiente que futuramente vai ser, obviamente, que o motor da IA. Então, eu acho que a transformação ela é uma jornada e que a gente precisa dar os passos certos para conseguir chegar onde a gente quer. Então, eu estou lidando com pessoas técnicas que, embora conhecessem bastante de Catupiri, não conheciam sobre nuvem. Ao mesmo tempo, eu estava lidando com outro time, da SkyOne, que sabe muito de nuvem e muito pouco de Catupiri. Então, eles foram entendendo quais eram as dificuldades, quais eram os desafios do nosso ambiente, e o meu time aprendendo como era trabalhar com a nuvem. Então, a gente fez workshops presenciais, eles vieram para cá, a gente conseguiu criar sessões em que o time todo foi muito bem recebido aqui, para que eles pudessem ter uma ideia do que era essa nova realidade tecnológica para eles. Então, proporcionar isso para as duas equipes, eu acho que foi muito legal.
né? O time daqui sabe muito de Catupiry hoje e o time da Catupiry sabe muito sobre nuvem também por conta desse projeto.